simples ou complicado. Olá, pessoal. Quando ouvimos essas duas palavras, que são palavras diferentes, opostas, contrárias, já sabemos que uma delas é certa e a outra é errada. A palavra certa é simples e a palavra complicada é errada. Então, o que cabe a você e a mim entendermos ou discernirmos, ou aceitarmos como algo bom para nossas vidas? Com certeza, pela nossa própria sensatez, é aceitar algo simples e não querer se envolver com algo complicado. Porque algo simples vai manter o nosso modo de pensar, de falar e de agir simples. Mas algo complicado vai perverter o nosso modo de pensar, de falar e de agir. Para que assim, tudo que pensarmos, falarmos e agirmos vai ser algo complicado. E isso, por ser complicado, pode nos prejudicar de várias formas. É aí que está o grande erro que não podemos aceitar. Então, o que é simples tem que continuar sendo simples na sua e na minha vida. E o que é complicado, não podemos deixar isso entrar em nossas vidas em tempo algum. Então, com esse entendimento, nós podemos viver uma vida simples. Porque o Senhor Jesus nos chamou para uma vida simples. Então, é preciso entender que devemos viver a vida com simplicidade e pureza devidas a Cristo. A nossa pureza tem que ser simples também. Tudo o que se refere à nossa vida em Cristo tem que ser simples e não complicado. Não podemos complicar essa verdade, como muitos hoje estão fazendo por aí, infelizmente. Então, é uma questão séria a ser pensada por mim e por você. É preciso falar sobre essa questão, porque existem muitas coisas hoje que infelizmente estão complicando o corpo de Cristo. Como aconteceu na igreja que estava na cidade de Corinto. Leia lá a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e também pode-se ler também até a segunda também. Mas a primeira é mais... ela mostra de forma mais evidente o que as complicações causaram na igreja que estava na cidade de Corinto. Foram coisas muito graves. Perigos espirituais gravíssimos aconteceram porque a igreja se deixou complicar por eles. Hoje, no século XXI, está acontecendo a mesma coisa. Dá para se ver, dá para se notar claramente isso. Os resultados das complicações estão mostrando que a igreja está muito longe da simplicidade devidas a Cristo, ou da pureza devida a Cristo. Esse é o grande erro que infelizmente está acontecendo hoje. E diante desse erro, tanto você como eu devemos fazer o quê? Continuar no erro? Ou retornarmos à sensatez, se purificarmos desses erros e voltarmos para o que é simples, para o evangelho simples, para a verdade simples, para a simplicidade de Cristo Jesus. Nosso exemplo eficaz de simplicidade é Ele, sem dúvida alguma. Então, é preciso entender essa questão. Não podemos complicar algo tão simples, como, por exemplo, a verdade. Se a verdade é tão simples, por que complicamos a verdade com outras coisas que não são verdade? Quando a verdade é complicada por mentiras, digamos assim, por enganos, por sofismas, por raciocínios falazes, a nossa vida está
totalmente cheia, ou melhor, fica totalmente cheia de fermentos que leveram toda a massa. Um pouco de fermento levera toda a massa, e significa que aquilo que nos complicou levedou toda a massa. É aí que está o perigo espiritual decorrente das complicações causadas pelos fermentos. Então, tanto você como eu agora devemos parar e pensar a respeito disso. Porque viver de forma simples para o Senhor Jesus é algo decisivo para a sua e para a minha vida. Para chegarmos no final aprovados. Para recebermos nosso galardão da parte do Senhor Jesus. Porque a igreja tem que ser fiel. Fiel ao Senhor Jesus até a morte. Nada pode complicar a sua fidelidade para com Ele em tempo algum. Então, isso é uma questão séria. Então, por causa disso, para entendermos um pouco mais a respeito disso, eu vou ler aqui 5 textos que estão nas Escrituras. O primeiro texto está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler aqui. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, o simples para mim e para você é a graça e a verdade que vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça é simples para você, a verdade também. A graça e a verdade é simples para você e simples para mim. Não podemos complicar isso tentando novamente trazer para nós mesmos todo o peso da lei de Moisés. Porque a graça e a verdade que vieram por intermédio de Jesus Cristo não combinam em nada com a lei que foi dada por intermédio de Moisés. Há uma separação aqui. É simples entender isso. Agora, a quantidade de pessoas que complicou isso aqui, hoje, no século XXI, é muito grande. E esse erro não pode continuar. Não pode mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Hoje, no século XXI, aliás, há muito tempo atrás, há mais de, sei lá, uns 3 séculos atrás aí, mais ou menos, ou mais até, começou a existir ou a ser construído no mundo templos feitos por mãos humanas. Isso é uma complicação muito grave que as pessoas não perceberam ainda. Não se deram conta. Não caíram em si nem na real sobre essa questão. E muitos hoje saem de suas casas para entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. E chegam a ponto de dizer que esses templos construídos por mãos humanas são a casa de Deus. Que mentira complicada é essa que as pessoas não perceberam ainda? E são ignorantes sobre essa questão. E essa complicação traz mais consequências, com certeza. Então vamos ler aqui esse texto. Está escrito assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, não saber que você é santuário de Deus complica a sua vida sim. Você não pode viver nessa ignorância, nessa condição de não saber que você é santuário de Deus. Não. Você tem que saber que você é santuário de Deus. É simples entender isso. O complicado é você dizer que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. Quando, na verdade, a casa de Deus é você.
A casa espiritual edificada em Cristo é você. Isso está escrito na Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Na primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. É bem claro isso. Existem muitos outros textos que falam sobre essa questão, para que hoje ninguém possa complicar algo tão simples quanto essa verdade. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você tem que saber isso, porque está escrito aqui. Você é santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em você. Essa é a verdade simples. Agora, muitos hoje, infelizmente, estão se desviando dessa verdade simples por uma mentira complicada, que foi dita muitas vezes e as pessoas aceitaram e toleraram de boa mente até hoje, complicando as suas vidas, tornando esse texto que eu li aqui em nada, anulando esse texto. É aí que está o grande erro, causado pelas complicações que foram ditas ao longo de muitos anos, e convenceu muitas pessoas a isso. Elas foram persuadidas a entrarem dentro de templos construídos por mãos humanas e desconsiderarem que elas mesmas são santuários de Deus. E desconsideraram também que o Espírito de Deus habita nelas. Esse erro é complicado demais. Então, o que está escrito aqui chama você novamente para a simplicidade. A simplicidade é que você tem que saber que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. Isso é simples demais, de fácil compreensão. O entendimento é simples. O que complica são as mentiras, as sofismas e os raciocínios falazes que induzem as pessoas ao erro. Isso sim complica. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Deixa eu achar aqui rapidinho. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Então, por que eu vou ler esse texto aqui? Porque, infelizmente, hoje, existem muitas outras doutrinas complicadas, que estão complicando a vida da igreja. E existem muitas outras palavras aí que não são as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse. E essas outras palavras estão também complicando a vida da igreja. Então vamos ler aqui o texto. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, eu vou ler só até aqui, depois se vocês quiserem continuar lendo aí. Por quê? Porque quem ensina outra doutrina, ele está ensinando uma doutrina complicada, perversa, maldita, que só traz prejuízos terríveis para a igreja. Se alguém ensina outra doutrina, isso significa o quê? Que ele não está mais ensinando a doutrina do Senhor Jesus. Porque a doutrina do Senhor Jesus é simples demais. E muitas pessoas não, digamos assim, por achar erradamente, erroneamente, que a doutrina do Senhor Jesus é simples demais, precisa de algo mais, precisa complicar um pouco, digamos assim. Então ele diz aqui, se alguém ensina outra doutrina, só essa primeira parte aqui de se dizer que alguém ensina outra doutrina já está errado, já está complicado.
Quem ensina outra doutrina e leva as pessoas a aprenderem essa outra doutrina, essas pessoas que aprenderam essa doutrina complicaram as suas vidas em muito, o que os faz desviar da verdade e laborar em grande erro. As más consequências disso são terríveis e complicadas demais. E afetam a vida das pessoas de várias formas, em seu modo de pensar, de falar e de agir. Tem cabimento isso? Não, não tem cabimento. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje estão vivendo assim. Porque deixaram algo simples para ensinar algo complicado. E o resultado se vê claramente por aí. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, então, existe também isso. Pessoas que não concordam mais com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e nem com o ensino segundo a piedade. Então, essas pessoas que fazem isso já complicaram sua vida e muito. Estão complicando a vida de outras pessoas também. Porque elas, por não concordarem mais com as santas palavras do Senhor Jesus e nem com o ensino segundo a piedade, eles começam a ensinar outras palavras, outros ensinos que vão deturpando a piedade da pessoa, a santidade, a vida de modo geral. Vão complicando e muito. É verdade mesmo, é assim. Infelizmente, essa é a realidade que dá para se ver claramente o que está acontecendo. Sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Então vamos ler aqui, ó. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Esse texto aqui fala da nova aliança. Então, como no versículo diz assim, ó, quando ele diz nova, ou seja, quando ele diz nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Deus tornou antiquada a primeira. É simples entender isso. O complicado é continuar achando que a primeira continua hoje no século XXI. Não, não é assim. Não complique o que é simples. A verdade aqui é simples, para não ser complicado por ninguém. Quando ele diz nova, quando ele aqui é Deus, tá? Nosso Pai, nosso Criador. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ele tornou antiquada a primeira. Não foi você nem eu, foi ele. Isso é simples de entender. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, ele mesmo tornou antiquada a primeira para que ela, nos anos seguintes, pouco a pouco viesse a desaparecer. E já desapareceu há muito tempo. Só que, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, a antiga aliança continua sendo usada como se estivesse vigente ainda. Como se fosse superior à nova aliança. Esse é um erro que complica a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque complica a vida de muitas pessoas? Porque os pastores, bispos e apóstolos de hoje, eles só continuam com essa antiga aliança por causa dos dízimos. Sem dúvida. Porque é daí que vem a fonte de lucro. Mas isso é errado, porque complica a vida de muitas pessoas. Então, é melhor ficarmos com o que é simples. E o que é simples, Deus já nos mostrou claramente aqui.
ele já tornou a antiga aliança antiquada e envelhecida. Então, é isso que devemos entender claramente, para não complicarmos mais essa questão. É hora do que é simples permanecer para sempre na sua e na minha vida. E o que é simples para nós hoje é a nova aliança. A antiga já desapareceu há muito tempo. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Versículos 2 e 3. Vamos ver aqui, ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Então, os falsos mestres, eles que introduzem heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, eles, por causa disso, estão trazendo sobre si repentina destruição, resultado das complicações que eles mesmos causaram no povo, contra eles mesmos. Então, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Então, se o caminho da verdade está sendo infamado, ou seja, está tendo uma má fama, é porque alguém complicou esse caminho de tal forma que fez com que isso acontecesse. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Porque, infelizmente, hoje, os evangélicos têm muita má fama por aí. Por quê? Porque os falsos mestres, eles fizeram as pessoas seguir as suas práticas libertinas. E o que mais complica a igreja hoje são essas práticas libertinas. Práticas libertinas são práticas complicadas, pecaminosas. Isso não é bom para a igreja, em tempo algum. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza. Quando alguém é movido por avareza, isso é algo complicado, não é algo simples. Algo simples é quando alguém não é movido por avareza e nem tem esse intuito ganancioso, ou intuito da avareza. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Então, fazer comércio de você e de mim com palavras fictícias por parte desses falsos mestres é algo complicado. Todas as más consequências dessa complicação afetam a igreja de muitas formas erradas. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esse é o resultado daqueles que complicaram a igreja com essas práticas aí, libertinas, fazendo comércio das pessoas com palavras fictícias. A destruição deles não dorme. Esse é o resultado. Que está sendo falado aqui muito claramente. Então, pessoal, esses textos que eu li aqui revelam um pouco das complicações que a igreja está passando hoje. Você concorda com isso? Com certeza não. Eu também não concordo com isso. E, muito mais do que você e eu, quem não concorda com isso, em tempo algum, é o próprio Senhor Jesus. Porque ele sabe
que essas complicações causam muitos males para a igreja. Essa é a realidade que ele próprio está vendo hoje claramente. Mas cabe a você e a mim também entendermos essa questão, para que não possamos mais compactuar com isso. Não podemos tolerar de boa mente essas complicações. Não podemos aceitar isso, consentir, ser cúmplices ou coniventes dessas coisas erradas. Essas complicações só estão pouco a pouco destruindo o corpo de Cristo lentamente. Essa é a verdade, pura e simples. Então, o que nós devemos fazer é voltarmos para a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Temos que voltar para o Evangelho simples, para a graça simples, para a verdade simples, para o amor, para a fé, para a esperança simples também, para a santidade, para a pureza, para uma boa consciência simples também. Enfim, nós devemos voltar para tudo o que é simples, para que, quando voltarmos para o que é simples, todas as complicações possam ser eliminadas de nossas vidas para sempre. As complicações são um mal que devem ser cortados definitivamente pela raiz de nossas vidas. As complicações são os fermentos que leveram toda a massa e estragam a igreja de várias formas possíveis. Então, esse estrago, como resultado das complicações, não pode continuar mais. A igreja tem que tomar uma atitude séria, uma decisão firme de ser novamente uma igreja simples. Para que assim, todos nós que estamos em Cristo possamos viver plenamente para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, isso é importante demais. É preciso que as pessoas saibam disso. Porque ficar na ignorância com respeito a essas questões, isso só vai complicar ainda mais a igreja. Então, é preciso uma conscientização geral sobre essa questão. Todos têm agora o dever de cair na real e se purificar das complicações, dos erros que as complicações causaram no corpo de Cristo, que são muitos aí. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Não é brincadeira esse tipo de coisa, coisa é séria. Só que muitas pessoas ainda não entenderam a seriedade desse grave problema. Então é preciso entender. É preciso uma compreensão. Essa compreensão tem que trazer o resultado da igreja voltar para o que é simples. Aí sim, quando a igreja estiver totalmente envolvida e enredada por algo simples, a igreja vai começar a produzir um bom resultado que é agradável ao Senhor Jesus. Porque Ele quer ver isso acontecer de sua parte e de minha parte, como somos de fato a igreja dele hoje. Então, é preciso entender isso hoje. Porque isso não pode continuar. Não pode continuar mesmo. Esse entendimento de que isso não pode continuar tem que existir na sua vida e na minha vida. Para que assim possamos começar a se arrepender, a se purificar dos erros causados pelas complicações. Então, o melhor a ser feito agora é voltar para o que é simples. O que é simples tem que existir na sua vida e na minha vida, dia após dia, e se fortalecer cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo hoje. Fazer as pessoas abrirem os olhos, acordarem, despertarem
para não serem mais afetados pelas complicações que só estragam a simplicidade da igreja. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.